Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 15. No capítulo 14, a gente viu o maravilhoso milagre, a gente viu o livramento de Deus de uma vez por todas, destruir os egípcios, a gente viu que ele abriu um caminho onde, aos olhos humanos, aparentava não ter um caminho. Então, a gente viu Deus abrindo o Mar Vermelho, fazendo com que seu povo passasse a seco, né? Mostrando esse Deus soberano, esse Deus poderoso, que não há nada e nem ninguém que consiga enfrentá-lo. E aqui no capítulo 15 a gente vai ver um cântico, a gente vai ver o cântico de Moisés e dos israelitas que eles entoaram para o Senhor. E a gente vai ver que depois desse lindo cântico, infelizmente, eles começam a murmurar que eles não têm o que beber. Então, gente, esse cântico, ele era mais do que uma canção, né, de alegria por um inimigo caído. Era realmente um cântico de louvor a Deus, de gratidão. E ele fala a respeito da redenção, onde eles que haviam sido remidos e os seus inimigos destruídos. E a gente vê lá em Apocalipse 15, no versículo 3, que quando a gente estiver contemplando a vitória de Cristo sobre as nações, sobre o inimigo, a gente também vai estar cantando um cântico junto com este cântico de Moisés, tá bom? E aqui a gente consegue ver, gente, vocês conseguem imaginar essa empolgação, né? Eles com certeza estavam alegríssimos, eles acabaram de passar o Mar Vermelho a seco, né? Eles viram o poder de Deus, eles viram os seus inimigos sendo destruídos na frente dos seus olhos. Então eles estavam muito empolgados e com certeza com a inspiração do Espírito Santo eles começaram a glorificar a Deus. Gente, às vezes eu fico imaginando, você tem ideia que é passar um mar andando a seco, gente? É um negócio tremendo que a gente não consegue nem imaginar, que a gente nunca viu uma coisa dessa, mas só de ouvir falar a gente já se alegra muito e vê o quão poderoso é o nosso Deus. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavaleiro e o seu cavalo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Aqui a gente vai ver que cada parte desse hino ele exalta o Todo-Poderoso, né, o Deus Todo-Poderoso, como sendo a força e a alegria do seu povo. Então aqui a gente vê eles cantando, né, assim, ele, Deus, é aquilo que eu quero cantar, sobre quem eu quero falar. E aqui, gente, a gente consegue ver essa palavra salvação, que no hebraico, se você for ver, a palavra é Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico. Então Jesus chama Yeshua, que significa salvação. E aqui a gente vê Moisés ele relembrando aquele que se apresentou para ele lá na sarça ardente, declarando que ele é o Deus de meu pai, né? Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome, Jeová é o seu nome. Então ele é experiente em batalhas. Quem é esse que é experiente em batalhas? É o Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos, aquele que vai vir em um cavalo branco e exército, né, atrás dele, né? Quem é esse? É Jesus. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, e a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrota os que levantam contra ti, né, os seus inimigos. Envias o teu furor, a tua ira, que os consome como palha. Então a gente vê a facilidade que Deus tem aqui em alcançar a vitória, né? Então, quem é que está à direita, né, à destra do Pai, gente? É Jesus, o quão poderoso é o nosso Salvador. Com o soprar das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montões, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. Então a gente vê aqui, né, que com o soprar das narinas o Senhor consegue abrir, né, com esse vento que ele manda, ele consegue abrir e fazer muralhas para o povo conseguir passar no meio.
Então a gente vê que o Senhor também usa esse vento, a natureza a seu favor, né? Afinal, ele criou tudo, ele é dono de tudo, é tudo dele, então ele pode fazer o que ele bem entender com cada coisa, né? O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos e a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Então, o Faraó estava dizendo isso, né? Apesar de Deus ter mostrado que ele era muito superior a Faraó, ele ainda acreditava que ele tinha algum domínio sobre os israelitas. Soprastes com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas milagres? Estendeste a destra e a terra os tragou, né? Engoliu, a terra engoliu os inimigos. Então, ninguém pode fazer o que Deus faz, né? Os exércitos humanos, eles não são nada diante de Deus. Então, a gente vê, assim, o Deus, ele é maior em poder, em soberania, em santidade, e ele destruiu todos os deuses lá do Egito, né? Atingindo cada uma das divindades que eles consideravam deuses, mostrando que ele é o único Deus. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Então aqui a gente vê que o Senhor é pastor do seu povo, né? Em todas as eras. Ele os guia desde sempre, né? Então aqui a gente consegue ver uma figura da salvação espiritual, né? Em sua misericórdia, Deus ele nos salva e ele nos leva para fora do Egito, né? Em sua força, ele nos conduz. Os povos o ouviram, eles estremeceram, apavorados, apoderaram-se os habitantes da Filístia, né? Que são os filisteus. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço. Emudece como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Então a gente vê Moisés aqui, ele já está profetizando, né? E a gente vai ver que depois de 40 anos, quando eles chegam à Terra Prometida, que eles vão ficar rodando no deserto por conta das murmurações, e depois de 40 anos, quando eles vão adentrar a Terra Prometida, o povo ainda continuava apavorado com esses feitos que Deus havia feito em favor dos israelitas. Tu o introduzirás e plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então, o Senhor reinará para todo o sempre. Então, aqui aponta para o propósito de Deus, né, da graça, onde não é um santuário que foi feito por mãos humanas, né, que os homens estabeleceram, mas é o santuário que foi feito pelas mãos de Deus. E aqui a gente já tá vendo, né, eles profetizando o reino eterno, onde o Senhor reinará para todo sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Vocês imaginam eles cantando isso, né? Senhor, você fez a gente passar seco no meio do mar, mas destruiu os nossos inimigos, né? Realmente tremendo. A profetisa Miriam, irmã de Arão, né, que também é irmã de Moisés, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás delas com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e jogou no mar o cavaleiro e o seu cavalo. Então a gente vê aqui a Miriam e as mulheres fazendo uma espécie de refrão aqui. Então os homens cantavam, as mulheres falavam refrão. Então eles estavam aqui claramente celebrando a vitória, louvando a Deus, mostrando a gratidão, né, que o Senhor ele fez algo impossível, né, aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. E a gente vê que Deus ele cumpre a sua palavra, livrando os egípcios da escravidão, né? E mais
mais aqui pra frente a gente vai começar a ver que as murmurações do povo, o povo reclamando, então a gente vai ver que esses sentimentos de fé, de confiança que eles estavam demonstrando ao cantar esse cântico, eles não duraram muito, né? Infelizmente. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhe Mara. Então a gente vê que eles estavam com uma expectativa, né? Gente, o Senhor, ele abriu o mar, olha isso, a gente vai triunfar, né? Deus vai dar tudo pra gente, é isso aí. Eles estavam com essa expectativa, né? Mas, passado 3 dias, eles não acharam água, né? Então, o que eles deveriam ter feito, né? Depois deles terem presenciado esse poder de Deus, essa soberania de Deus, eles deviam ter clamado a Deus, né? Reconhecendo que ele era soberano e poderoso, e ele podia mandar água para eles, né? Falar assim, Senhor, o Senhor abriu o mar, o que é o Senhor, é fichinha depois que você abriu o mar, dá água pra gente beber, mas eles não fizeram isso, né? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então a gente vê que ao invés deles se dirigirem a Deus, deles clamarem a Deus, eles começam a murmurar para Moisés, né? Deus tinha acabado de dar para eles um grande presente, né? Livrando eles das mãos dos egípcios, eles cantando um cântico lindo, mas a gente vê que essa gratidão durou apenas 3 dias, né? Que foi o dia que eles estavam andando pelo deserto e eles não estavam achando água. Então, na primeira frustração, eles já reclamavam. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenância e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei para os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então a gente fala assim, olha, se vocês fizerem isso, tem uma promessa para vocês, né? Eu não mandarei enfermidade sobre vocês, né? Então a gente vê que Moisés, depois do povo reclamar para ele, Moisés, clama ao Senhor. E Deus fala o que ele deveria fazer. Ele tinha que pegar um pedaço de árvore, um pedaço de madeira e jogar nessa água amarga. E essa água se tornaria uma água viva, né? Uma água que desce para eles beber. Então Deus, ele teve que ensinar que na tua presença não significa que não vai ter problemas, né? Mas que se eles obedecessem os estatutos, as ordenanças, se confiassem realmente de todo o coração nele, Deus os ajudaria a enfrentar e atravessar esses problemas, né? E ainda Deus faz essa promessa de que se eles obedecessem seus estatutos e mandamentos, né, se ouvires a voz de Deus, nenhuma enfermidade cairia sobre eles. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então eles chegaram a Elim, né, eles saíram de Mara e chegaram a Elim, onde tinha 12 fontes de água, onde tinha 70 palmeiras, mostrando que Deus ele está conosco nos vales, lá em Mara, onde não tinha água, mas clamando a Ele, né, que Ele tem o poder de transformar a água ruim em água boa. E a gente vê aqui também que Ele está conosco, né, quando a gente está nos montes, na abundância. Então a gente deve clamar a Deus e também agradecer a Ele, tá bom? Então, aqui a gente vê, né, que o Senhor, ele se revela no versículo passado, no 26, a gente vê aqui que ele se revela como o Senhor que te sara, né? O Senhor sara, e em hebraico é Yavé, ou Jeová Rafa, tá bom? Então, gente, esse é o capítulo 15, espero que vocês tenham gostado, vocês estejam gostando desses ensinos, né, dessa leitura da palavra, e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.